Nessa edição aqui vamos acompanhar Loiro Tosco e Mirror Laser, como foi que começou a sua parceria. Também luta com um vilão misterioso e uma corporação maligna. Vamos acompanhar. História de hoje: quando morre uma lenda. Em meio a ruas movimentadas e perigosas de Madureira surge Mirror Laser, um herói urbano admirado pelo povo e conhecido como parceiro do Loiro Tosco, na luta contra o crime. Entre becos, carros e fugas e a tensão constante de comunidades cariocas, ele tenta equilibrar sua vida de justiceiro com o amor que alimenta sua coragem. Mas, enquanto a população o trata como uma verdadeira lenda viva, uma conspiração mortal se aproxima silenciosamente naquela noite. Mirror Laser se tornará alvo de uma brutal tentativa de assassinato que pode mudar para sempre o destino de herói de Madureira. Quando Mirror Laser percebe que um carro avança em sua direção em alta velocidade pelas ruas de Madureira, já é tarde demais para escapar. O impacto brutal lança o herói contra as vidraças e o concreto diante de uma multidão em choque, transformando a noite em caos absoluto. Enquanto o povo observa assustado o guerreiro caído no asfalto, a verdade surge de forma ainda mais sombria. Aquilo não foi um acidente, mas uma emboscada, cuidadosamente planejada. Armados e determinados a concluir o serviço, criminosos avançam pelas ruas para eliminar de vez a lenda de Madureira, iniciando uma caçada mortal que pode marcar o fim do Mirror Laser. Mesmo ferido após o brutal atropelamento, o Mirror Laser se levanta antes que os criminosos possam acreditar no que veem. Cercado por assassinos armados com barras de ferro, pedaços de madeira e pistolas, o herói reage com violência explosiva, distribuindo socos e chutes devastadores pelas ruas de Madureira. Os atacantes percebem que tarde demais que enfrentam muito mais do que um homem comum. A velocidade e força resistente de Mira transforma a emboscada num verdadeiro massacre urbano. Consumido pela raiva e pela sensação de traição, ele encara os seus inimigos cara a cara e faz promessa aterradora. Naquela noite, ninguém sairá vivo do seu caminho. Enquanto a violência explode na rua escura, Felipe Neves abandona a fachada de simples assistente social a perceber que um grupo de criminosos cerca um homem indefeso, exatamente o Mirror Laser. Diferente de qualquer cidadão comum, ele corre em direção ao perigo e não para longe dele. Nas sombras da cidade, Felipe revela sua verdadeira identidade. O poderoso Loiro Tosco, um vigilante mascarado de força brutal e presença intimidadora. Surgindo dos telhados como um predador urbano, ele mergulha no confronto para interromper um ataque claramente planejado, transformando a emboscada numa batalha caótica onde bandidos descobrem tarde demais que escolheram a vítima errada. A união inesperada de Mirror Laser e o vigilante Loiro Tosco transforma a emboscada numa derrota humilhante para os criminosos que tentaram executar o herói nas ruas da cidade. Enquanto os bandidos são derrubados por golpes devastadores e fogem em pânico diante da força brutal da dupla, o Mirror Laser percebe algo ainda mais perigoso por trás do ataque. Alguém poderoso está financiando essa caçada. Determinado a descobrir quem ordenou sua morte, ele decide ignorar os capangas e seguir diretamente até os verdadeiros responsáveis. Ao lado do herói surge então uma nova aliança de justiceiros urbanos, prontos para enfrentar a conspiração muito maior do que imaginavam. Logo depois, ele já está participando de uma misteriosa exposição beneficente ligada à enigmática organização Box 1. Loiro Tosco começa a desconfiar de que caiu em uma armadilha muito maior do que imaginava. Enquanto um empresário sombrio ativa um plano secreto pelos bastidores da cidade, o herói vaga pelas ruas tentando ignorar seus instintos, até ouvir um desesperado pedido de socorro vindo de um boteco destruído. Ao encontrar vítimas espalhadas pelo chão e um criminoso mascarado fugindo com dinheiro roubado, ele percebe que algo sinistro está acontecendo. O assalto parece apenas parte de uma operação maior, ligada ao misterioso uniforme usado pelo ladrão. Sombras dos telhados da cidade, um misterioso vigilante mascarado observa o herói e decide que chegou a hora de confronto inevitável. Vestido de vermelho e negro, o ágil combatente desafia o herói branco em uma batalha brutal sobre os prédios, combinando velocidade e golpes precisos com a força devastadora de seu adversário, enquanto o Loiro Tosco descobre que finalmente encontrou alguém capaz de acompanhá-lo em combate. O mascarado revela possuir um interesse muito mais pessoal naquela disputa. O duelo entre os dois guerreiros urbanos transforma a noite numa guerra de reflexos, poder e orgulho, um choque explosivo entre força brutal e elegância mortal. O confronto entre o Loiro Tosco e o misterioso guerreiro mascarado atinge um nível muito alto,
quando a batalha se transforma numa perseguição violenta pelos telhados da cidade. O vigilante vermelho demonstra velocidade e reflexos quase sobre-humanos, desviando dos ataques brutais do herói, enquanto provoca seu adversário a cada movimento. O louro tosco percebe que está diante de alguém tão habilidoso quanto perigoso, um inimigo capaz de acompanhar sua força e resistir aos seus golpes mais devastadores. Entre explosões de concreto, saltos impossíveis e ataques fulminantes, os dois combatentes finalmente reconhecem uma verdade inevitável: aquela não será apenas uma luta comum, mas o início de uma rivalidade mortal entre os guerreiros à altura um do outro. Após acreditar ter derrotado Tumbler, o louro tosco decide entregar o mascarado às autoridades e imagina que sua vitória estampará as manchetes da manhã seguinte. Ferido, mas confiante, o herói baixa a guarda por apenas um instante. Exatamente o que o astuto criminoso esperava. Usando velocidade, elasticidade e um salto impossível, Tumbler transforma o próprio corpo numa arma e escapa de maneira humilhante, deixando o herói atordoado e furioso consigo mesmo por cair numa armadilha tão simples. Enquanto o misterioso inimigo desaparece novamente pelas sombras da cidade, o herói percebe que está enfrentando muito mais do que um simples lutador. Tumbler é um estrategista imprevisível, capaz de transformar cada combate em um jogo psicológico mortal. Mais tarde, o herói já está em outra ação. Em uma luxuosa exposição lotada de empresários, jornalistas e admiradores, o louro tosco é tratado como uma verdadeira celebridade nacional, cercado por fãs que enxergam nele um símbolo de esperança e força. Porém, quando o herói desfruta da fama recém-conquistada, figuras poderosas observam cada movimento nos bastidores, satisfeitos por vê-lo cair cada vez mais fundo em uma conspiração cuidadosamente planejada. O clima da festa termina no instante em que o herói descobre a identidade do homem por trás da manipulação. João Roberto Quina, o estrategista oculto ligado ao misterioso Tumbler, na verdade era o próprio vilão. Diante da multidão chocada, o herói explode em fúria e acusa o empresário de ser responsável por crimes e mortes. Depois de descobrir que João Roberto Quina é o vilão que o atacou, o loiro parte para o confronto definitivo pelas ruas da cidade, convencido de que existe algo muito mais sombrio por trás da conspiração. Mas Quina revela ser muito mais perigoso do que apresentava. Armado com uma misteriosa bengala metálica e disposto a sacrificar inocentes para escapar, ele transforma avenidas movimentadas em um campo de batalha caótico, enquanto civis correm desesperados entre carros e destroços. O loiro tosco precisa equilibrar sua fúria com o dever de proteger a população. O confronto explode em uma violência brutal quando o herói finalmente alcança o empresário corrupto e o derruba com força devastadora diante da multidão. Diante de dezenas de testemunhas, João Roberto Quina sofre um misterioso ataque mortal aparentemente causado pela proximidade do próprio vigilante, mergulhando o salão em pânico e confusão. Em poucos segundos, o homem admirado pelo povo se transforma no principal suspeito de assassinato, acusado publicamente diante de câmeras e multidões revoltadas. Enquanto o herói tenta entender como caiu numa armadilha tão perfeita, o inimigo oculto observa tudo à distância, satisfeito por ver sua reputação destruída. Agora, caçado pela polícia, odiado pela opinião pública e acusado de matar um empresário poderoso, o herói inicia sua fase mais sombria. Uma fuga desesperada para provar sua inocência antes que o mundo inteiro se volte contra ele.